Olá, gente, como é que vocês estão? Vamos dar sequência no nosso estudo sobre empreendedorismo, né? Ultimamente nós estávamos falando sobre o plano de negócios. Então a gente já falou um pouquinho sobre o plano de negócios, né? Sobre o que esse documento faz pelos empreendedores. Alguns pontos são fundamentais para entender, e hoje a gente vai dar sequência falando sobre o plano de marketing. O plano de marketing está dentro do plano de negócios. Mas veja, por que a gente chama de plano de marketing, né? Porque, na verdade, se você quiser, você pode fazer um plano só de marketing para o teu negócio, né? Mesmo que, de repente, você não precise, né, de um plano financeiro, de um plano mercadológico, você pode fazer só o plano de marketing, ok? Mas, né, nós estamos vendo do começo ao fim. Então, a gente vai falar do plano de marketing na sequência do plano de negócios, ok? Não como um documento isolado, mas como um documento que faz parte do plano de negócios, tá certo? Então, veja, o plano de marketing, o que ele vai fazer, né? Ele vai sintetizar as ações de estratégias utilizadas em marketing. Basicamente é isso, né? Então, você vai pegar lá aquilo que você quer utilizar para dentro da empresa, para você promover a sua empresa, para que ela fique melhor vista, para que você entenda melhor o seu consumidor, né? E você vai trabalhar isso tudo dentro do plano de marketing, ok? Então, só lembrando, né? O plano de marketing não está isolado. Às vezes a gente fala assim, mas a gente está vendo plano de negócios e agora está vendo plano de marketing. São duas coisas diferentes? De certa forma, sim, mas um complementa o outro. O plano de negócios ele é muito geral. O plano de marketing, assim como o plano financeiro, o plano mercadológico, plano operacional, estão dentro do plano de negócios. Ok? Então, por que a gente faz, né, esse plano de marketing? Por que a gente faz o plano de negócios, né, gente? Primeiro, para embasar a tomada de decisão. Veja, nesses planos, eu vou levantar informações, eu vou buscar elementos que permitem que a minha decisão sobre o negócio seja ainda melhor, ok? Então, ela vai embasar a minha tomada de decisão. Eu vou reunir informações para que eu possa pensar assim, puxa, realmente vai dar certo. Ou então, não, isso não vai dar certo agora, ok? Então, ele vai embasar a tomada de decisão. Ele é o meu alicerce, ok? Então, o plano de marketing tem essa característica. O plano de negócios, por si só, ele também tem essa característica, mas ele é de uma forma muito geral, tá certo? Então, todos eles têm essa ideia, né, de tornar a minha decisão mais acertada possível. Tudo bem? Uma outra função do plano de marketing é otimizar os investimentos. Como assim otimizar investimento, né? Veja, se eu faço um plano de marketing, então eu vou pegar os recursos que eu tenho, que muitas vezes não são muitos, e é por isso que eu preciso otimizá-los, ou seja, colocar esses recursos nos melhores lugares possíveis, gastar esse dinheiro da melhor maneira possível, tá certo? Então, por isso que a gente fala que plano de marketing serve para otimizar o meu investimento. Veja, eu não posso ficar jogando dinheiro fora. Então, o plano de marketing, como ele vai embasar a minha tomada de decisão, ele também vai dizer para mim assim, olha, se você colocar o dinheiro aqui, pode ser que dê tanto, se você investir nessa estratégia, pode ser que ela tenha mais resultado. Você entendeu essa otimização, né?
Quando a gente otimiza, a gente melhora esse investimento. A gente melhora onde o dinheiro vai ser colocado. Lógico que isso não é baseado no achismo. Ah, eu acho que vai ser aqui. Isso não existe, ok? Embora muitas pessoas utilizem isso como uma forma de tomada de decisão. É óbvio que a gente vai ter que usar ferramentas, né, para que a gente possa saber aonde aquele recurso vai dar o melhor resultado, ok? Mas, por enquanto, de forma geral, é importante que a gente entenda aqui o plano de marketing, né, o plano financeiro, o plano mercadológico, o plano operacional, todos eles servem para a gente otimizar o nosso investimento, colocar o nosso dinheiro no lugar certo, da forma certa, na hora certa também, ok? E para a gente, existem muito mais motivos, né? Mas um outro que eu acho bem interessante também, serve também para a gente mapear cenários. O que que é isso? É como se você dissesse assim, olha, eu vou criar alguns cenários para que eu possa ver aquele que é mais adequado. Então, num cenário, por exemplo, otimista, a minha resposta vai ser essa. Num cenário pessimista, a minha resposta vai ser diferente. Num cenário provável, natural, né, também nós temos outros tipos de respostas. Então, veja, fazendo esses planos, eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo. Eu tenho consciência das respostas que esses planos vão me dar. Então, obviamente que isso facilita muito a tomada de decisão e isso também faz com que o meu negócio prospere, né? Por quê? Eu estou colocando uma, uma, parece que deu uma travadinha, parece que eu sei onde eu vou colocar esse dinheiro lá, tá certo? Então, esses seriam alguns porquês, né, de fazermos, né, um plano de marketing aí adequado. Legal? Muito bem. Os planos de marketing, eles podem ser feitos de diversas maneiras. Então, se a gente procurar na internet, aí nós vamos achar N modelos, gente. Então, a gente não deve se prender a um ou outro. O que a gente tem que ter muito claro é o objetivo desse plano e as estratégias que serão utilizadas para a gente chegar no melhor objetivo possível, né? Na melhor resposta possível. Tudo bem? Então, vamos só entender algumas coisas aqui, né? Por exemplo, nós podemos fazer um plano de marketing baseado em campanhas, né? Por exemplo, eu quero fazer um plano de marketing específico para o Dia dos Pais, específico para o Natal, Dia dos Namorados e tantas outras datas comemorativas que nós temos. Black Friday, né? Eu quero fazer um plano de marketing quando eu for lançar a minha empresa no mercado. Eu vou fazer um plano de marketing quando eu lançar um novo produto que eu estou desenvolvendo. Percebe? Possibilidades das mais diversas. Óbvio que para cada plano desse, nós temos objetivos diferentes, né? Eu quero ser melhor visto, independente de qualquer um. De certa forma, a gente também tem esse objetivo. Mas os objetivos para a gente, o objetivo de das mães é diferente do dia dos pais, ok? Então a gente precisa pensar com um pouco mais de cautela, tá certo? Não adianta ficar fazendo planos onde parece que é sempre a mesma coisa. Então o consumidor ele percebe isso, o consumidor percebe que você parece que está um pouco perdido, né? Então isso acaba refletindo lá na frente. É por isso que os planos de marketing devem ser feitos, planejados, executados da melhor maneira possível. Seja por você, seja por uma agência, seja pela tua equipe, não importa. Mas tem que ser muito bem pensado, muito bem discutido, porque, veja, você vai ter uma oportunidade. Se você errar nessa oportunidade, você perdeu o seu tempo, você perdeu o seu dinheiro,
e, né, você não chegou aonde você gostaria de chegar. Então, é ruim, certo? Você pode fazer também o plano de marketing por nível. O que que é isso? Você pode fazer um plano de marketing estratégico, tático ou operacional. Eu não sei se a gente já viu essa ideia nessas aulas que a gente já tem visto, mas rapidamente vamos dar uma ideia sobre isso aqui. Por exemplo, se você fizer um plano de marketing em nível estratégico, ele tem características diferentes dos demais. Ou seja, todos os níveis têm características próprias. Então, eu não posso misturar, não é um plano só. Se eu vou fazer um plano, eu preciso pensar, puxa vida, é um plano estratégico? É tático? É operacional? Qual que é a diferença entre eles? Basicamente é o seguinte, gente. Quando você faz um plano estratégico, você está pensando nesse plano de forma geral, de forma grosso modo. Quem faz o planejamento estratégico normalmente é a equipe da ponta da pirâmide da empresa. Os diretores, os gerentes, né, os CEOs, os proprietários, enfim, eles têm uma visão macro, eles têm uma visão geral do que eles querem, ok? Então, por exemplo, nós queremos fidelizar melhor o nosso cliente. Veja, isso é estratégico. Por quê? Porque ele está falando de forma geral. Ele não disse como fazer. Então, isso é estratégico. Mas isso não é muito, né, voado? Não, de certa forma, não. É um nível, né, da empresa, que é o nível estratégico, e eles pensam dessa maneira. Isso é normal. Nós também temos planejamentos estratégicos. Por exemplo, você não chega, sei lá, eu não sei se vocês viajam, mas não chega um momento que você fala assim, olha, vamos fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. O que foi isso? Escondidinho ali, isso é um planejamento estratégico. Por quê? Ele é grosso modo, ele é geralzão. Eu não dei detalhes ainda, né? É isso que eu quero. Agora, como executar é outra conversa. Como executar vai cair lá no nível tático e no nível operacional, tá certo? Então, veja, eu posso fazer esse planejamento de forma estratégica, geral, longo prazo, tá? Todo planejamento estratégico, ele é longo prazo, pelo menos um ano para frente, tá certo? Posso fazer esse planejamento também, que a gente chama de tático. Quando a gente fala de planejamento tático, nós estamos envolvendo agora os departamentos nisso. Veja, quando nós falamos do planejamento estratégico, eu falei da cúpula, eu falei dos diretores, gerentes, enfim, presidentes, enfim. Agora eu já estou falando do tático, estou falando agora do departamento. Perceba que eu estou afunilando, correto? Então, veja, se eu quero ser uma empresa reconhecida no Brasil, né, isso é planejamento estratégico. Agora, veja, quando vem para o tático e para o operacional, eu começo a fazer com que isso aconteça de verdade. Então, veja, como é que eu vou fazer, como que os departamentos vão contribuir para que eu seja uma empresa reconhecida nacionalmente. Percebeu? Então, agora os departamentos começam a trabalhar para que esse objetivo maior, que é o estratégico, ele comece a tomar forma, ok? Então, isso é o nível tático. Então, no nível tático, ele é a médio prazo, até um ano mais ou menos. O estratégico é para cima de um ano. O nível tático é mais ou menos até um ano. Ele é médio prazo, desculpa, médio prazo, e ele é em nível de departamentos.
Então, os departamentos começam a se movimentar para que aquele objetivo estratégico comece a tomar forma, tá? E aí nós temos o planejamento operacional. O nome já está dizendo, é operacional, é pegar para fazer. É tarefa, é no nível de tarefa, é fazer. Então, puxa, eu quero que a minha empresa seja reconhecida. Então, como é que eu faço para efetivamente a minha empresa ser reconhecida? Eu preciso fazer com que a marca seja vista em todas as redes sociais. Legal, então eu vou criar uma campanha e vou, né, por meio de uma agência ou pelo meu pessoal, a gente vai começar a disparar isso, né, para os grupos, para as outras empresas e tudo mais. Percebe que a gente teve que fazer especificamente, né? Então, isso é nível operacional, nível de tarefa. Legal? E ainda a gente consegue fazer esse nosso plano por estratégia, tá? Então, veja, hoje a gente tem vários tipos de estratégias, né, gente? Dentro do planejamento. A gente pode fazer isso por meio do marketing digital, né, que talvez hoje seja o mais badalado, né? Puxa, usar redes sociais, usar e-mail marketing, usar outros, WhatsApp, né? O WhatsApp hoje já está com uma pegada de comunidade, né? Então, veja, as coisas estão acontecendo, certo? Não vou usar Facebook, porque o Facebook talvez esteja, né, num outro patamar, vou usar mais Instagram, quem sabe TikTok, não sei. Tudo tem que ser avaliado, né? Dentro do TikTok não tem só bobagens, né? Até tem umas coisas muito interessantes lá. Então, de repente, vale a pena a tua empresa ter um canal lá dentro, né? Onde você pode postar o material adequado para um público adequado, né? Tem gente que vai para o TikTok para ver bobagens, natural. Isso eu já fiz, acho que muita gente já fez também. Mas muitas empresas têm um trabalho sério dentro do TikTok, tá certo? Então, tudo isso tem que ser avaliado, ok? Não existe rede social boa ou ruim, existe conteúdo ruim, existe equipe ruim, empresa ruim, né? Então, eu preciso avaliar, de qualquer maneira, eu preciso avaliar. Talvez você vai criar um e-commerce, um site institucional, as possibilidades são monstruosas, ok? Agora, veja, uma coisa que a gente tem que parar a pensar um pouquinho, e vale a pena a gente olhar isso com outros olhos, é assim, nem sempre isso tudo vai resolver o nosso problema. Eu acho que um ponto fundamental que nós temos que entender é o seguinte: onde é que está o meu cliente? Primeiro, quem ele é, evidentemente, e onde é que ele está. Onde é que ele costuma consumir conteúdos. E que conteúdos são esses? Ok? Daí você vai fazer coisas direcionadas a ele. Tá? Vamos imaginar que você trabalha com pessoas da terceira idade. Ok? Se você trabalha com pessoas da terceira idade, você tem que ver se essas pessoas estão antenadas o suficiente para que você possa colocar conteúdo, sei lá, no Instagram ou qualquer outra rede, né? Às vezes eles não estão. A gente sabe, né, que hoje as pessoas da terceira idade têm um conhecimento diferenciado de tecnologia, certo? A gente sabe disso. Cresceu muito o uso dos recursos tecnológicos pelas pessoas da terceira idade. Eles estão buscando mais isso. Mas ainda assim eu preciso avaliar, ver se a minha empresa faz sentido a minha empresa colocar material lá, né? Porque se fizer, legal. Se não fizer, gente, nós temos que olhar para outras técnicas, para outras estratégias de marketing também. Dá uma impressão, às vezes, né? Eu sinto isso é coisa minha. Eu sinto, às vezes, que as pessoas só buscam o digital.
E nós estamos esquecendo do marketing tradicional. Nós não podemos esquecer do marketing tradicional, porque ele ainda funciona, né? Algumas coisas simples, por exemplo, o carro de som. O carro de som é uma coisa, né? Não tem nada a ver com marketing. É um marketing, mas é um marketing de bairro, né? E muitas vezes isso dá resposta para você, tá certo? Então, enfim, nós não vamos ficar debatendo muito isso, não, mas isso serve só para você pensar, ok? Pense em qual estratégia isso pode te ajudar mais. É no marketing tradicional, é no marketing de conteúdo, endomarketing, enfim. Se você pesquisar tipos de marketing no Google, você vai se assustar com a quantidade de tipos de marketing que existe. A última pesquisa que eu fiz deu mais de 80. É muita coisa, tá certo? Então, quer dizer, isso é legal porque existem muitas possibilidades. A gente não vai ficar aqui dizendo o tipo de marketing que você tem que fazer, e sim te abrindo o olho para que você olhe para mais possibilidades. O marketing digital, sim, é legal, funciona, mas vai funcionar para um público. Para outro público, talvez não funcione. Então, você tem que estar com a mente aberta para que você olhe para outras possibilidades, né, que estão aí, né, e que muitas vezes, né, o pessoal está tão ligado com esse negócio do Facebook, Instagram, TikTok, e a gente esquece outras possibilidades. Legal? Então, só vou deixar a dica aí, ok? É, e interessante, gente, que a gente pode misturar isso aí. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma campanha para o Dia das Mães, estratégica, de forma digital. Entendeu? Eu junto as três possibilidades, né? Por campanha, por nível, por estratégia. Então, eu posso juntar isso, não tem importância. Se eu vou criar uma campanha só para o Dia dos Pais, eu posso criar uma campanha para o Dia dos Pais em nível operacional, entendeu? Então, tudo é possível, a gente pode juntar. E sem dizer também, né, gente, que se a gente pesquisar um pouquinho em livros especializados, algumas revistas, artigos científicos, e por que não a internet, né, com um pouco de cuidado, né, porque a internet é um mundo meio amplo, e tem muita bobagem ainda, mas a gente tem que olhar com muita calma. Mas sim, podemos utilizar na internet aí, né, como uma forma de aprender mais sobre isso, tá certo? Então, é tudo uma questão de buscar, tá? É, Legal. E aí, aí que vem, né? Puxa vida, tá. Tô entendendo então que o plano de marketing é uma ferramenta fundamental, ela vai me ajudar a tomar decisões, ela vai fazer com que os meus investimentos sejam colocados no lugar certo, né? Eu estou entendendo essa questão do nível, da estratégia, né? Enfim, tudo mais. Agora, tem uma coisa, gente, que é muito importante nós entendermos em termos de planejamento de marketing. Existe a gente pode dizer, um fundamento, né, chamado mix de marketing, ou então 4P, mundialmente conhecido. Se você pesquisar por aí, você vai achar 1 milhão de informações sobre isso. Tá? O que são os 4Ps? Detalhe, hoje nem se fala mais em 4Ps. Hoje já se fala em 8Ps. E talvez até mais. Mas, veja, isso não importa muito para a gente. Se nós nos concentrarmos nos 4Ps, que são, vamos dizer assim, os 4Ps de entrada, a gente já consegue fazer um trabalho excelente. Tá? Então não fica bolado, mas o professor falou de 4P e agora já tem 8, ele está louco, ele está desatualizado. Não, não é essa a questão. A questão é que muitas vezes a gente fica focando, vou trabalhar com os 8 e não com os 4. Mas veja, os 8Ps, se nós olharmos um pouquinho, com um pouco mais de calma, vocês vão ver que ele é um desmembramento dos 4. Opa, eu não estou dizendo que é igual, ok? Mas, né, se eu trabalhar de forma bem acentuada aos 4Ps,
Isso já me ajuda demais. Legal? E detalhe, eu gosto de falar de 5 P's, e já vou explicar por quê, tá? Nem de 4. A gente fala 4 porque a literatura, os autores, eles trazem os 4 P's como um padrão. Mas eu gosto de falar de 5 P's, né? E também, se você pesquisar, você vai ver que já tem mais P's perdidos por aí, tá certo? Mas os 4 P's funcionam muito bem, viu, gente? O que que é isso? Né? A gente chama de mix de marketing, né? Por quê? Porque eu vou trabalhar 4 P's. O primeiro P é o P do produto, né? Então, veja, mas eu não trabalho com produto, eu forneço um serviço. Gente, o fundamento é o mesmo, tá bom? O fundamento é o mesmo. Quer seja produto, quer seja serviço, a ideia está na mesma tocadinha, tá? Não muda. Muda, óbvio, porque produto é tangível, serviços não, evidente. Mas a forma com que a gente vai divulgar isso, com que a gente vai tratar isso, não muda muito, tá legal? E se você tem produto para vender, ou se você tem um serviço que você oferece, você vai concordar comigo na hora que você entender melhor isso, tá bom? Então, o primeiro P é o P do produto, né? Então, nesse ponto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar muito claro qual é o produto ou qual é o serviço que eu estou disponibilizando. Então, eu tenho que falar quem que é esse produto, como é que esse produto ele é consumido, sei lá, qual o tamanho desse produto, qual a embalagem desse produto, se esse produto ele serve para que tipo de pessoa, enfim, gente, quanto mais informações nós pudermos dar sobre esse produto, melhor. Por que que a gente faz isso? Porque isso torna essa ideia mais próxima para a gente. Eu vou conhecer melhor o produto que eu estou desenvolvendo, ou então aquele produto que eu estou colocando no mercado, né? Veja, qualquer pessoa hoje que vende um produto ou oferece um serviço, ele tem que conhecer isso muito bem, ok? Então eu preciso escrever isso, né, para que eu possa entender exatamente qual é esse produto, né, como é que as pessoas veem esse produto, né, lá na gôndola ou seja lá onde for, tá? Então esse primeiro P é o P do produto, ok? Eu preciso listar as suas características, ok? O segundo P é o P do preço, né? Não tá mais fácil a gente entender, né? O que que é o P do preço? É justamente eu tornar claro todas as características de preço desse produto, né? Então, óbvio que eu tenho que, tenho que registrar isso, né? Qual é o preço desse produto? Se eu vou vender esse produto à vista ou a prazo? Se eu vou vender a prazo, em quantas vezes eu vou vender esse produto? Entendeu? Se ele pode ser financiado ou não. Enfim, tudo que envolve dinheiro, eu coloco nesse P do produto. Eu preciso escrever isso, né? Mas isso eu sei de cabeça. Cara, pensa uma coisa. Às vezes a gente acha que sabe. E aí a nossa memória ela não é tão grande assim que vai guardar todas essas características. Então é por isso que é importante nós anotarmos, tá? Essa técnica, né, dos 4 P's, a gente tem que escrever, literalmente. Escrever, vai escrevendo. Depois que você registrou, acabou, você não precisa mais se preocupar, né? Você não vai esquecer jamais, ok? Então vale a pena você escrever aí tudo que tiver escrito, tudo que tiver relacionado com o preço, tá bom? Existe um detalhezinho aí, mas nós não vamos entrar em detalhes agora, mas eu vou dar uma deixa para vocês, é uma dica bem legal para vocês procurarem aí. Talvez um dia a gente grave um vídeo sobre isso, que são os preços psicológicos. Se você já ouviu falar sobre isso, legal. Se você não ouviu falar, dá uma pesquisada. Você vai ver que tem muita técnica de você chamar a atenção do seu produto pelo preço.
Poxa vida, mas o que deveria chamar a atenção não é a qualidade, não é a embalagem e tudo mais. Concordo com você, mas o preço também chama atenção. Concorda? Muitas vezes você vai num supermercado, numa loja, você bate o olho lá, você vê uma bandeirinha amarela, promoção. Você não vai ficar curioso? Entendeu? Então, assim, a qualidade do produto, óbvio, né? As características do produto, sim. Agora, o preço também, tá? Então, se você gostou, pesquise preços psicológicos. Você vai ver que tem umas coisas muito legais, tá? Vale a pena ler, tá bom? Vamos seguir. Então, nós já vimos P, produto, P, preço. Agora vamos para o P da promoção. Esse P da promoção, gente, ele não está ligado exclusivamente a você fazer a promoção do seu produto. Ah, compre um, leve dois. Também, tá? Mas não é só isso, né? A palavra promoção, ela tem uma ideia um pouquinho maior. Veja, quando você promove alguma coisa, o que você está fazendo? Pensa um pouquinho para você ver. Quando você promove alguma coisa, você está tornando aquilo melhor visível, ok? Isso é promover, né? Por exemplo, quando promove uma pessoa de um cargo mais baixo para gerente, o que que você fez? Você tornou aquela pessoa, né? Ela fica melhor vista, certo? Ela tem um poder diferente, ela tem né, de alguma maneira, ela tem está num ponto diferente da empresa. Então, isso é promoção. Produto, para o produto é a mesma coisa, certo? Então, quando a gente fala de promoção, eu estou fazendo o quê? Além de ter essa conotação, né, de é, 30% de desconto, aquela coisa toda, né? Eu também tenho a ideia de você tornar aquele produto melhor visível, ok? Pensa nisso, tá? O simples fato de você colocar ele na gôndola, com luzes em cima, assim, ó, isso é promoção, certo? Também é promoção, tá? Quando às vezes, a gente passa perto de uma loja, né, a gente vê lá um manequim bem bonito, aí tem luzes, né, tem um vaso de flor. Não tem isso, isso é muito comum. O que que é isso? Promoção. O que que você está fazendo? Você está tornando aquele produto melhor visível, tá certo? Então, eu acho bem legal isso aí. Então, o que que você vai fazer? Você vai também relacionar no papel aí, dentro desse nosso plano de marketing, como você vai tornar esse teu produto ou serviço de forma que as pessoas consigam ver seu produto, né? Eu vou caracterizar tudo como produto, tá bom? Como é que as pessoas veem o seu produto diferente dos demais, certo? Essa que é a ideia, tá bom? E o último não, né? O próximo P é o P da praça. Então, o que que é praça? Praça, gente, é o local onde o seu produto vai ser disponibilizado, ok? Então, aqui é importante, né? Assim como todos, mas aqui tem um detalhezinho que eu preciso entender e nós já falamos sobre isso agora há pouco. Eu vou colocar o meu produto numa praça, né? Não precisa ser exatamente ao ar livre, né? Não é isso. É num local. Quando eu falo praça, é local. Então, eu vou colocar o meu produto numa praça onde eu sei que os meus consumidores vão comprar. Não adianta eu colocar o meu produto, por exemplo, numa loja, sendo que aquele produto não faz sentido vender em loja. De repente, ele vende melhor num, numa feira de garagem. Não sei, tô viajando aqui, entendeu? Então, eu preciso olhar para, puxa vida, onde é que as pessoas vão procurar o meu produto? Certo? Pronto, é lá que você tem que colocar, né? Hoje cresceu muito, né? Postos de gasolina, farmácia, eles vendem um monte de coisa que não está relacionada exatamente
ao seu negócio principal, correto? Você vai na farmácia, você compra um monte de coisa que não é remédio. Né? Por quê? Porque percebeu-se, né, que lá era uma praça interessante para colocar o meu produto. Tá certo? Então, essa aqui é a tocadinha. Eu vou colocar o meu produto num local onde eu sei que o meu consumidor vai. Ok? Ah, mas o meu produto pode ser colocado em qualquer lugar. Será? Puxa, não sei, hein? Se você parar para pensar um pouquinho, às vezes a gente se engana com isso, tá certo? Se você acreditar realmente, você pode colocar. Só que veja, isso tudo tem custo, né? Não é simplesmente chegar lá na farmácia e colocar uma gôndola sua. Não, os caras vão te cobrar dinheiro para colocar isso lá, ok? Vai ter que pesquisar. Você vai ver só que você vai se, é, você vai ficar meio horrorizado com certas coisas. Mas é assim que funciona, normal, tá? Isso não é um problema. O pessoal não estão agindo na ilegalidade. Isso é normal, certo? Sem problema nenhum. Então, esse é o P da praça, tá? É onde o seu produto vai ser comercializado, tá? Ah, e se o meu produto for um produto virtual, né? Aí eu vendo cursos de informática, eu vou colocar lá na Hotmart. Legal, né? Então, a Hotmart é a sua praça. Ah, eu tenho um produto que eu vendo que eu coloco no Mercado Livre. Legal. Na Shopee. Legal. Então, a sua praça é a Shopee, é o Mercado Livre. Não tem problema nenhum, isso é normal. Tá certo? De qualquer maneira, você tem que ver onde é que o teu produto vai ser melhor visto. Tá bom? E o quinto P, que eu falei que eu gosto de falar do quinto P, gente, para a gente encerrar essa parte já, é o P de pessoas. Olha que legal, né? Veja, todas essas ideias que nós já falamos aqui, elas só vão ser concretizadas, elas só vão funcionar de verdade caso as pessoas estejam engajadas com o seu objetivo, caso as pessoas estejam preocupadas com a empresa, senão não funciona. Concorda? Veja, você está querendo fazer um monte de coisa, e pá, praça, produto, preço legal. Aí, a hora que você colocar lá a tua equipe para vender, eles não estão interessados em vender teu produto. Veja, então isso quer dizer que tudo aquilo que você pensou foi por água abaixo. Não adiantou nada. Tá? Por quê? Porque você não está pensando no P de pessoas. E eu diria até que o P de pessoas é o mais importante de todos. Porque não adianta você ter um produto com qualidade suprema, com um preço competitivo, né? Colocando lá na Shopee e tal. Se as pessoas que vão realizar esse trabalho, que vão fazer a venda para você, que vão ter que efetivamente vestir a camisa, não estiverem preocupadas, não estiverem engajadas com o teu negócio. Então, perdeu tudo, tá? Então, pensa nisso também. Legal? Gente, andamos bastante hoje, hein? Foi muita coisa, tá certo? A gente vai voltar depois, né, uma outra hora, para falar um pouco mais sobre outros assuntos ligados ao plano de negócio, tá certo? Valeu!